Amém, igreja. Toda vez que a gente tem esse momento aqui, que as crianças vão embora, eu vejo a quantidade da nossa igreja que é criança, né? É incrível como quase metade da igreja já desvazia desse jeito assim. Mas boa tarde a todos, aqueles que estão nos visitando, obrigado por ter vindo aqui hoje. A gente teve uma semana fantástica aqui com a nossa igreja. Para quem conseguiu vir aqui na quinta-feira, a gente teve o nosso GED com mulheres e homens, e o pastor deu um masterclass, um ensinamento muito bom sobre o batismo infantil, que eu sei que muitos da gente ainda tem as nossas dúvidas, e ele ensinou muito bem. Aqueles que não conseguiu vir, eu gravei no meu celular. Só que eu gravei em vídeo e é muito grande para passar lá no grupo. Só que eu creio que se você quiser, eu consigo transferir celular a celular. Então, depois do culto, se você quiser, só me procure que eu passo para você. E ontem, como o Marcos já falou, a gente teve um dia fantástico lá com as crianças, o Dia das Crianças. A gente ensinou sobre a reforma protestante, falou sobre os 5 solas. E alguns de nós até virou criança de novo, né? Só que o meu corpo está me lembrando que eu não sou criança, né? Eu saí de lá mancando, falando com o Marcos. Marcos, você não quer pregar amanhã não, cara? Eu tô morto aqui. E hoje eu acordei com a minha perna um pouco doendo. Mas a gente brincou à beça lá, os adultos teve um ótimo tempo. Para quem não sabia, também tinha até salão lá. A Tati foi lá levar as coisas de manicure dela para pintar as unhas das crianças, mas eu já sabia chegando lá, você sabe que as mulheres vão querer também. E a gente ficou até de noite, eu acho que já estava escurecendo lá as mulheres pintando as unhas dela. Aí a gente viu também que o Abraão é um ninja. A gente viu isso lá, a gente estava brincando lá, eram os adultos contra as crianças. E era só 3 adultos contra umas 20 crianças. E a gente estava brincando de capturar a bandeira. E no meio tempo, eu, o Michael e o Alessandro ali prestando atenção para ver quem que ia invadir o nosso campo. 1 minuto entrando no jogo, a gente vê o Abraão passando assim do nosso lado com a bandeirinha assim, e entrando lá, e as crianças tudo foi em volta dele, levantou ele no ar, falando que ele é campeão. Ou seja, uma memória que ele vai lembrar para sempre. Mas eu falo isso tudo como um convite para vocês, mesmo que seja um evento de criança, venham, participem com a gente, que é um momento gostoso ali com a nossa família. E eu entendo que, toda vez que a gente tem evento de criança, vem muitos visitantes, vem a maioria da igreja. Ou seja, é os nossos eventos maiores. Eu falei para fazer mais, não porque eu quero brincar, né? Mas pelo fato também que tem muitos doces. Parece que tem mais doces nesses eventos de criança, né? Então, se você puder, abre sua Bíblia comigo em Deuteronômio 8. Eu confesso com você que a pior parte da preparação da minha pregação foi falar a palavra Deuteronômio, né? Foi uma palavra difícil para mim, que sou americano, de falar. E tinha que falar várias vezes até, eu nem sei se eu estou falando direito ainda. Então, me dá um pouco de graça. Mas abre lá em Deuteronômio 8, a gente vai ler o capítulo inteiro. E um pouco de contexto aqui, antes da gente começar a entrar na palavra de Deus. O povo de Deus, em Êxodo, é tirado do Egito, e Deus leva eles para o meio do deserto, né? E ali eles estão passando 40 anos como uma disciplina de Deus, porque ali eles rebelou, murmurou. Em certos tempos, eles fez um ídolo, né? Eles fez um bezerro de ouro e adorou ele, prostrou a ele. Então Deus disciplinou eles nesses 40 anos e falou para aquela geração que estava saindo do Egito que eles não iam entrar na terra prometida, mas Deus ainda deu graça para eles. Deixou eles passar esse tempo aprendendo, aumentando a fé deles. E quando a gente chega no Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, isso aqui é as últimas palavras de Moisés para o povo de Israel. No final do livro ele até morre. Então ele está aqui falando para Israel, primeiro, lembra daquilo que a gente passou, como Deus tirou da gente de Israel. Lembra do que Deus fez para você no deserto. E lembra das promessas que há por vir ainda. E o livro todo é isso aqui. Eles estão leste do Rio Jordão, pronto para entrar na terra prometida. E isso é as últimas palavras de Moisés para esse povo, para guiar eles na terra prometida. Para até dar um aviso para eles. Quando você entrar lá, não esquece quem te levou e não esquece para onde você passou. Então vamos lá, se você puder ficar de pé, eu vou ler o capítulo todo, então por favor só tenha um pouco de paciência. Versículo 1 começa: Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivem e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados.
Lembre como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante essas 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fique sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige, como um pai corrige o filho. Obedecem, pois, aos seus mandamentos. Vive de acordo com os seus ensinamentos e teme o Senhor, seu Deus, pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeiros e de fontes que jorram a água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romães, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para que não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água. Mas o deserto, Deus fez sair água de rocha bruta, para vocês beberem. E lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. Ele fez isso tudo para humilhá-los e para fazê-los passar por provas a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguirão todas essas riquezas. Lembre-o do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerão ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Feche seus olhos, curva sua cabeça e ora comigo. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer, Deus, por um dia aqui fantástico, Pai. Semana, na verdade, Pai, que o Senhor tem nos dado. E pela oportunidade aqui, Pai, de estar na Tua casa, ouvindo a Tua palavra mais uma vez. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos nesse momento, Pai, que você abra o nosso coração, nossos ouvidos, que nós podemos receber aquilo que vem do Senhor. Me use como vaso, como que eu sou nada, Pai. Eu preciso da Tua graça nesse momento. Faça isso, eu te peço, em nome de Jesus. Podeis assentar. Se a gente pegar esse capítulo, a gente consegue ver 3 mensagens centrais aqui, né? Em primeiro lugar, a gente vê no versículo 1, ele já começa, mas também nós conseguimos ver no versículo 11, no versículo 6, no versículo 20, aonde que Moisés está falando para o povo dele. Cuidado de obedecer, vocês precisam obedecer. Obediência é uma coisa que o crente tem que fazer, é uma coisa que Israel precisa fazer ainda. No versículo 1 começa assim: tenham o cuidado. Cuidado de obedecer. Obedecer o quê? Todas as leis que hoje estou dando. Deuteronômio, na verdade, se você pegar o significado da palavra, do livro, quer dizer a segunda lei ou a lei repetitiva. Lembra que isso aqui é uma geração que nasceu no deserto ou foi criado no deserto, certo? Ele passou 40 anos. Eu penso assim, eu tenho 35. Se eu estava nessa época aqui, eu tinha nascido no deserto. Eu nem vi Deus tirar eles de lá. Então,
Não é que Moisés está dando uma outra lei para esse povo, mas ele está repetindo aquilo que já foi passado para eles, né? Deus nunca mudou nada, né? A promessa que ele fez para Abraão foi: se você obedecer a minha lei, eu vou te multiplicar e eu vou te dar a terra prometida, né? E aqui a gente vê a mesma coisa. Ele está recitando o pacto que ele fez com Abraão. Tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês. Para quê? Para que vocês vivem e se tornem mais numerosos. E entrem e tomem posse da terra, ou seja, a terra prometida que ele prometeu a Abraão. A gente vê a mesma coisa aqui no versículo 11. E fala mesmas palavras. Nunca esquecem o Senhor nosso Deus e tenha o cuidado de obedecer os seus mandamentos. Antigamente, a linguagem grega e a aramaica não tinha ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, para trazer ênfase em alguma palavra, a gente sempre vê eles repetindo certas coisas. Quando Jesus pregava, ele falava: em verdade vos digo, né? Não era que Jesus era gago, mas era o fato que ele está: ei, presta atenção no que eu estou falando, isso aqui é uma coisa importante. E aqui a gente vê Moisés fazendo isso várias vezes, né? Nos versículos 1, 6, 11 e 20. E aqui ele está falando de novo: cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando para vocês. Obedecer a Deus não é um trato aonde que você está obedecendo para receber algo. Mas Deus ainda promete isso para você. Você vai receber partes e terras prometidas na sua vida, bênçãos de Deus, se você obedecer. Isso é o pacto que Deus faz com Israel e faz com você até hoje. Quantos de vocês cristãos que vivem a sua vida, vê em momentos de obediência Deus abençoando vocês? Eu declaro que cada um aqui, se você conversar com o seu vizinho, conversar aqui, entrar na vida de cada um aqui tem um testemunho assim. Em momentos onde que você se entregou a Deus, em obediência, e Deus de alguma forma vem e te abençoa. Então, Moisés está aqui, está relembrando, vocês vão ganhar o que Deus prometeu, essas gerações todas, mas não esquece de obedecer. O pacto que Deus fez não acabou e não vai acabar. A obediência é no meio do deserto e na terra prometida. Mas a gente obedece por quê? A gente obedece pelo fato que a gente ama Deus, né? Jesus fala em João 14:15. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, é um ato de amor, é um ato de gratidão quando a gente obedece a Deus. Nós obedecemos a Deus para aquilo que Ele nos disciplina, mas a gente obedece não pelo fato que Ele nos disciplinou, mas pelo fato como um filho que é disciplinado por pai, agora obedece pelo fato que ele ama o pai dele. E Moisés está aqui, de novo, a primeira mensagem central é aviso de obedecer continuamente. Segunda mensagem central que a gente vê aqui, a gente vê nos versículos 2 a 9, que fala: lembre do que Deus fez e das promessas que Ele fez, que vai fazer ainda na sua vida, né? Ou seja, Ele está falando com a geração que estava no deserto. Eles viram milagres, não viu todos, mas está tentando relatar tudo aquilo que eles presenciou e que os pais deles também presenciou. Ou seja, no versículo 2, começa assim: lembre como o nosso Senhor, Deus, guiou vocês pelo deserto. Certamente, mesmo que o deserto era uma disciplina, Deus guiou eles. Como? De dia, no tabernáculo, em cima do tabernáculo, ficava fumaça, um pilar de fumaça. De noite era um fogo que guiava o povo. E toda vez que essa fumaça ou esse fogo saía do lugar, o povo tinha que pegar as coisas dele e seguir essa fumaça, esse pilar. Se você vê como que você fala, a rota deles, de como que eles chegou na Terra Prometida, você pode pensar: nossa, é uma caminhada bem longa, demorou 4 anos. Mas, na verdade, pelo que a gente sabe hoje, essa caminhada consegue demorar uns 11 dias. E Deus guiou eles em volta do deserto várias vezes, em círculos ou o que foi, mas em vários pontos diferentes. E a mensagem é essa: mesmo no deserto, mesmo que você está no seu deserto, Deus ainda está te guiando, né? O povo tem que pegar as coisas deles e guiar, não é o pilar que leva, um vento que leva eles. Eles ainda estão seguindo a Deus. E Deus está mostrando para eles: Deus te colocou no deserto. Deus disciplinou vocês, mas Ele guiou vocês lá também.
que mais que ele fez para nós no deserto? No versículo 3 fala que ele deu o maná, um pão doce que cai do céu, como mel. Eu não sei de você, eu gosto do meu pão de manhã cedo, né? Eu estou tentando cortar um pouco, mas eu amo pão, ainda mais um pão doce, né? E eu falo aqui que parece que Deus fez o primeiro Uber Eats, né? Você já acorda, sua comida está ali. É só você arrecadar, sabe? Então, mesmo no deserto, lembre que o deserto não tem vegetação, não tem água, não tem sombra, não tem casa, não tem nada. E ali, na disciplina que Deus colocou o seu povo, ele ainda providenciou o alimento deles. Não só isso, que mais? Versículo 4 fala que as roupas não gastaram. Imagina usar a mesma roupa por 40 anos. Eu sei que algumas mulheres aqui iam ter um pavor com isso aí, né? Mas homens, eu acho que a gente ia ganhar isso. A gente ia saber a pessoa pela própria roupa deles. A gente vê lá no fundo, pessoa usando... Eu sei que todo mundo aqui já sabe. Se a gente vê alguém lá no fundo com o polo preto, a gente já sabe que é o Marco Antônio, né? É. Mas é isso aí. Imagina Deus preservando as suas necessidades no meio da disciplina do povo dele. Não só isso. Versículo 4 continua e fala que os pés deles não incharam. Imagina isso. Você está caminhando 40 anos no deserto e ninguém inchou o pé. No meio do deserto não tem farmácia, não tem hospital, não tem médico. E quem cuidou da saúde do povo deles? Foi Deus. Deus preservou os pés, ou seja, Deus preservou a saúde do povo dele, mesmo debaixo da disciplina dele. Pensa só. Vocês estão em desertos às vezes na sua vida, mas Deus ainda cuida de você. Ele lida você, cuida da sua saúde, cuida da sua necessidade e cuida do seu alimento ainda. De novo, podemos conversar uns com os outros aqui. Eu sei de alguns de vocês, eu tenho ouvido de vocês, dos milagres que Deus tem feito na sua vida, de como Deus tem providenciado na última hora aquilo que você precisava, sem você falar nada com ninguém. E é uma coisa fantástica aqui que Deus está fazendo com o povo dele, ainda disciplinando eles, tentando mostrar para eles o quê? A gente tem aquele versículo famoso aqui, nesse capítulo que Deus citou, que o homem não só viverá do pão, mas viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é fé. Você confiando que amanhã Deus vai te dar seu maná. Amanhã Deus vai te dar as necessidades da sua vida. Amanhã Deus vai te dar a comida que você precisa e vai te dar a saúde que você precisa no momento, para viver no momento que Ele quer que você viva. Mas não só isso. Ele não quer que você só lembre de tudo que Ele fez. Ele quer que você lembre daquilo que Ele vai fazer. Certo? Nos versículos 7 a 9, fala sobre as promessas, as bênçãos das promessas que Ele prometeu a Abraão. Vamos lá, no versículo 7 a 9. Veja o contraste disso daqui com um deserto. De novo, deserto não tem vegetação, não tem frutas, não tem animais. Se tiver, é pouco, né? Não dá para a nação inteira. Não tem sombra. No meio do nada de montanhas e vales, né? E olha lá o contraste aqui no versículo 7. Pois ele os está levando por uma terra boa, cheio de rios e ribeiros e fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figas, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida. Nunca faltará comida. Ou qualquer outra coisa para você. Ou seja, não é só alimento, suas necessidades. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. O quê? Para você fazer suas ferramentas e tudo. E continua, se você vê nos outros versículos, fala que naquela terra, versículo 12, naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas, onde morarão. Meus irmãos, Deus quer tomar conta de você. Mas Deus quer trabalhar em você primeiro. É preciso, às vezes, você passar por deserto para você entrar na terra prometida de Deus. E Deus quer trabalhar com você na sua fé nesse momento. Ele quer ver, o meu servo vai ter fé nos momentos difíceis? O meu servo ainda vai levantar as mãos em gratidão? Deus, obrigado pelo respiro de hoje.
O meu servo está ali na casa de Deus servindo fielmente? Isso é uma prova que você vai ter que ter na sua vida. Uma fé que não é testada é uma fé que você não pode confiar. Lembre que a sua fé que você tem hoje foi por causa do deserto que você passou na sua vida. Como uma pessoa pode testar a puridade de um ouro? O ouro é colocado no fogo. E quando é colocado no fogo, as impurezas do ouro sobem e você consegue dividir ela. Então o fogo purifica o ouro. Do mesmo jeito, o deserto vai purificar você, vai purificar a sua fé. Vai te melhorar. Você vai ser uma melhor pessoa no final dessa caminhada. Voltando para a terceira agora mensagem central aqui, nos versículos 10 a 19. Moisés está falando agora para o povo agora, ó. Vocês vão entrar lá naquela terra prometida e vocês vão ter tudo. Tudo que vocês precisarem. Porém, não esquece do seu Deus. E não esquece que não foi com a sua própria força. A gente não consegue ver na nossa vida, muitas vezes, quando a gente está passando por um problema, e nesse momento é quando a gente garra mais com Deus, é quando a gente pede misericórdia, é quando a gente ora, vem mais na igreja, é quando a gente está mais dedicado. Aí Deus tira você do seu deserto. E naquele momento, Deus te promove no trabalho, te tira de uma situação financeira, e o povo lá na firma começa a te falar, bom trabalho que você fez, o seu chefe vai lá e te dá uns tapas nas costas, falando que você fez um bom trabalho, a sua esposa falando bem de você, o esposo. Isso não sobe para a cabeça? E a gente começa a pensar que a gente consegue as coisas? E a mesma coisa que Moisés está falando aqui. Vocês vão batalhar, vocês vão entrar, vocês vão desfrutar dessas coisas, porém, não foi com as suas próprias forças. Lembre do seu Deus. Lembre que quem te deu essas coisas foi Deus e não foi com você. Pergunta para vocês. Vocês acordaram hoje por causa de quem? Deus. Tem pessoas que não acordaram hoje. Você tem o seu alimento hoje, seu trabalho hoje por causa de quem? Quem criou a oportunidade e as pessoas certas de colocar num lugar onde você está hoje? Foi Deus. Deus é quem nos dá. A gente vê a vida de Jó. Jó tinha tudo. Deus tomou, depois Deus deu. E na conclusão Jó fala, Deus me deu, Deus tomou. Bendita seja o nome do Senhor. E Moisés quer falar isso com o povo aqui. Deus quer tratar com o povo dele assim. Mesmo que você está no deserto, ou mesmo que você está na terra prometida, seja grato a Deus, porque é Ele que sustenta a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto que é que, para você não orgulhar com as suas próprias forças, e que as suas próprias riquezas que você tem vêm de Deus. E a verdade é que quem esquece das bênçãos que Deus deu, viram rebelde. Muitas pessoas, eu falo até de pastores, que chegou a um alto nível na sua vida, esqueceram de Deus. Igreja virou uma companhia, onde que ganha milhares de dinheiro, e colocou Deus para trás e falou que eu consigo com as minhas próprias forças. Muitos pastores, e não que pastor não merece, né, a gente bem dizer ele todas as vezes, mas, de novo, isso pode subir para a cabeça, onde que a pessoa pensa que eles têm o poder de Deus em um certo ponto. Então, Moisés está falando para esse povo, quando você entrar lá dentro, não esquece, não se torna rebelde, porque no versículo 20 fala o seguinte, 19, mas se vocês esqueceram o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedeceram ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir. Na nossa desobediência, nós não morremos espiritualmente? Nós nos sentimos distante de Deus? A gente, às vezes, o que Deus faz? Né? Aqui a gente vê Deus tirando Israel do deserto e levando eles para a terra prometida. Mas continua lendo a Bíblia. Eles não aparentemente voltou para o deserto, quando nações invadiram eles, eles espalharam. Cuidado, meus irmãos, para aqueles que estão vivendo as promessas de Deus,
para não voltar para o deserto, aonde que Deus vai te disciplinar novamente, que não foi você que conquistou suas coisas, mas foi Ele. Então, pela manhã, quando você acorda, você dá um glória a Deus, agradece a Deus pela manhã, agradece a Deus pelo seu café, agradece a Deus pela sua família, quando você vê, meio no meio do deserto, faz isso. E assim você vai se tornar um coração em gratidão. Então, vendo essas 3 mensagens centrais, eu proponho uma coisa para você. Eu e você, em vários momentos na nossa vida, nós podemos estar em desertos ou em terras prometidas. E aqui a palavra de Deus vai falar conosco, dependendo da sua situação, da sua estação, da sua vida, o como que você deve tratar esse momento na sua vida. Então, primeiro, para aqueles que se encontram no deserto. Entenda algo, que Deus disciplina quem Ele ama. Dá graças a Deus que você está passando por esse momento na sua vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 6 faz: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. A gente não disciplina nossos filhos? A gente não castiga eles pelos fatos quando eles estão desobedecendo? E Deus não é tão diferente. Deus faz isso com você e eu para mostrar o caminho certo. E não é por ódio. É por amor. É um amor que você tem para o seu filho quando você coloca ele no time-out, quando você bate, quando você dá um certo castigo. Não é com ódio, com raiva. E Deus está falando com você. Se você se encontra no deserto hoje de manhã, dá graças a Deus, porque Deus te ama. Deus ama você, mesmo que Ele está te lidando no deserto. Mesmo que você está no deserto, Ele está com você. Lembra que quando eles estavam no deserto, Deus guiou eles ainda. Deus ainda estava lá em presença, o tabernáculo significado a posição da presença de Deus. E de novo, de manhã era um pilar de fumaça, de noite era um pilar de fogo. Então Deus ainda no meio do seu deserto está presente na sua vida e Ele ainda te guia. Como? Meus irmãos, cada um aqui pode ser a mão de Deus na sua vida. Quando você vem aqui ouvir a palavra de Deus, Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui te guiando através dessa palavra. Deus está te guiando com o conselho de um amigo, através dos GD, através de qualquer relação que nós podemos ter aqui. Deus está te guiando quando você entra na palavra, quando você entra em oração com Ele no seu quarto. Deus vai te guiar independente de você não querer seguir Ele ainda. Porque você é filho dele. Se um filho quer sair de casa, o pai vai lá e pega, não é? A gente tem aquele... no Novo Testamento, quando uma ovelha sai, Deus deixa os 99 para pegar um. Então Deus vai te guiar, mesmo se você sair. E a mensagem aqui que Moisés está tentando falar também para o povo que está ali no deserto naquele momento é: seja fiel ao teu Deus, em obediência e em gratidão. Não é difícil quando a gente está passando por um problema, a gente ainda dá graças a Deus, a gente bem dizer o nome de Deus, a gente acordar com gratidão no nosso coração. Mas Deus ainda quer isso de nós. Você está vivo, você está com saúde suficiente de vir aqui, você tem comida. Deus não está te protegendo? Deus não tirou de laços do inferno? Deus não te salvou? Ele te salvou, meus irmãos. Jesus te salvou. O último ponto aqui para aqueles que se encontram no deserto. Lembre que o deserto é temporário. Porém, é diferente para cada um. Israel passou 40 anos no deserto. Eu não sei a quantidade de tempo que você está no seu deserto. Mas o deserto é temporário. Se você não entrar na terra prometida nessa vida, eu prometo para você que você vai entrar quando a gente entrar no céu. Mas Deus está tentando tratar com você. Tenha paciência. A chave aqui é obediência. Na sua obediência, você pode sair desse deserto da sua vida. E Deus está te chamando por fidelidade, ensinamento a você ser fiel a Ele nesse momento. Mas lembre que é temporário. Da mesma forma que ele passou 40 anos, né, no deserto,
Jesus passou 40 dias no deserto. Até Cristo passou um momento. Então eu não sei qual que é o seu deserto. Às vezes é um trauma. Às vezes você está desapontado com o seu trabalho. Às vezes você está com problemas financeiros. Às vezes é um estado mental e não físico. Mas sabe de uma coisa? Deus ainda está te guiando. Deus ainda está te protegendo. Deus ainda vai em frente de você. Mudando aqui para aqueles que estão aparentemente na Terra Prometida. Eu acho que é difícil nós todos falar que a gente tem vários problemas na nossa vida, mas tem pessoas que estão vivendo as promessas de Deus. Não é gostoso? Eu creio que cada um aqui, quando pegou aquele primeiro trabalho que sempre queria, que quando entrou numa equipe de esporte, ou seja, uma temporada na sua vida onde que você viu Deus fluindo na sua vida e as bênçãos vindo atrás. Então a gente tem esses momentos na nossa vida. Então, a primeira mensagem para você que se encontra nisso, eu acho legal no versículo 10 aqui. Ele fala: quando, pois, tiveres comidos e fortes fartos, louvareis ao Senhor. Ou seja, aproveita. Deus te dá esses momentos de felicidade intensa, daquilo que Deus deu para você ver como Deus é bom em tratar com a sua vida. Não é pecado tirar férias, não é pecado você divertir e fazer algo. Deus está falando com você que você pode fazer isso. Porém, louva o nome do Senhor. Seja grato pelo aquilo que Ele fez na sua vida e te colocou nesse lugar hoje. E eu vejo isso aqui como uma coisa, tipo, isso aqui, eu acho que é um dos primeiros versículos que a gente vê na Bíblia, onde que a gente ser grato antes da gente comer, né? Mas aqui está falando para fazer depois ainda. Come, fartura, desfruta, mas seja grato ao Senhor. Segundo ponto para aqueles que estão na terra prometida. Isso aqui eu acho que todos de nós, pelo fato de ser humanos, é difícil. Não se orgulha. As conquistas da sua vida não são suas. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, fala: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O orgulho nunca fez bem para ninguém. Não vem falar comigo que aquelas bênçãos que vêm na sua vida vêm pelo fato que você fez tudo que precisava. Eu te falo aqui pelo meu testemunho aqui, que eu e minha esposa já viu a mão de Deus na nossa vida quando a gente largou mão de fazer algo. E Deus vem na última hora e fala: agora que vocês confiam em mim, eu vou te abençoar. Então, tudo que você tem na sua vida, meus irmãos, se você está vivendo esse momento de fartura, louvem ao Senhor. Como que você louve ao Senhor? Sendo fiel a Ele, vindo à casa dEle, ofertando a Ele, fazendo aquilo que Ele precisa fazer para o reino, obedecendo a Ele. Olhe para o seu coração. Vocês estão buscando obedecer o Senhor? Vocês estão dentro da palavra de Deus, procurando as leis que você deve seguir? Vocês estão prestando atenção aos cultos aqui, para entender que você precisa seguir Deus mais firme? Quando você toma uma decisão na sua vida, você vai para a palavra de Deus? Você busca Deus em oração para Ele ajudar você? Porque tem tanto quando a gente tem várias conquistas e a gente pensa que a gente pega as coisas com as nossas próprias mãos, a gente começa a deixar Deus de lado. E fala: eu consigo fazer isso. Eu sou capaz de fazer. Né? E você tem essa confiança total que você tem esse poder. E que você não precisa de Deus. Às vezes você só esquece de Deus também, deixa Ele de lado. Então, no último aqui, a gente tem um ditado no inglês, né? Mas eu acho que tem esse ditado no português também. Aqueles que estão em pé, cuidado para não cair. Você está lá em cima, meus irmãos. Você está em posição alta. Está sentindo as bênçãos de Deus na sua vida. Cuidado. Como o Jó, isso tudo pode ser tomado num pisco de olho. E Deus vai te levar de volta para o deserto, para te disciplinar, para você entender
que você não é nada, que você depende totalmente dele. Que você não só viverão do pão que você faz, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Em conclusão, quero lembrar algumas coisas aqui para vocês. Moisés está aqui falando do passado, primeiramente, para esse grupo aqui. Lembre das coisas que Deus fez por você. A Bíblia não é principalmente isso, para a gente lembrar de tudo que Deus fez com o povo dele, como Jesus entregou a vida dele na cruz por mim e por você. Mas, meus irmãos, você pode fazer isso na sua vida. Eu acho interessante a gente anotar as coisas que Deus faz no nosso dia, para a gente conseguir voltar e lembrar e ser grato a Deus de como Ele tem tirado a gente de vários desertos na nossa vida. É Deus, meus irmãos. Independente da sua situação de vida, Deus está no controle. Lembre-se disso. Lembre que lá no fogo da fornalha, o quarto homem está lá. Mesmo no seu problema, Deus está lá. Mesmo quando parece impossível, Deus está pelejando por você. Mas a principal algo que eu quero falar aqui é que Moisés fala o povo de Deus, em vários ali no capítulo 8, a palavra obediência. Na verdade, a Bíblia toda fala de obediência. Obedecer é a chave da vida sua para você viver uma vida em plenitude com Deus. Busca isso na sua vida. Busca isso no seu devocional. Mesmo que é difícil falar a verdade, mesmo que é difícil viver em prática dentro da Bíblia, Deus ainda vai recompensar os servos dele que vivem dentro da luz e não nas trevas. Em Lucas capítulo 11, versículo 28 fala: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardem. Jesus fala que muitas pessoas ouvem as pregações, mas entra no ouvido e sai no outro. Será que é isso que acontece com nós todo domingo, quando a gente está dentro da palavra também? Tiago capítulo 1, versículo 25 fala: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso perseverará, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nós precisamos obedecer, nós precisamos buscar a Deus em terras desertas ou terras férteis. Se você está em momento, em problemas na sua vida, Deus ainda está trabalhando em você. E mesmo em terras prometidas, Deus ainda está provendo você, está provando você, para ver, será que meu servo vai ser fiel ainda depois que ele ser abençoado? Não foi isso que Satanás também questionou a Deus, ó Jó? Né? É porque ele tem tudo que ele tem, tira dele. Você consegue ser fiel a Deus? A fidelidade de Deus não muda depois das bênçãos. Não muda se você entrar em deserto para terras prometidas. Ela continua. Fica de pé comigo. Quero orar para vocês, para nós. Pedir a Deus para que Ele ilumine o nosso passo. Ajuda a nós ver esse pilar de fumaça, esse fogo que nos direciona de noite, para que nós podemos ir atrás dele nas nossas vidas. É necessário você caminhar atrás desse pilar. Lembra que Deus não vai te levar, você precisa caminhar na palavra, nos cultos, nos GD, ou outras coisas. Às vezes Deus vai te colocar na frente de pessoas que precisam dele, mas caminha atrás dele, procura ele e obedece ele. Ora comigo. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo seu povo. Pai, primeiramente eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, que são muitos. Em muitos momentos nós esquecemos de você na nossa vida e pensamos que com a nossa própria força nós conquistamos as coisas dessa vida, Pai. Mas foi você, Deus. Foi você que nos deu, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo.
Pai, nós somos gratos pelos desertos que o Senhor tem nos colocado, Pai, em formas de disciplina ou em provas, Deus. Porque nós somos quem nós somos hoje por causa desses desertos, Pai. E nós podemos lembrar daquilo que o Senhor fez para nós no meio do deserto ainda, Pai. O Senhor tomou conta das nossas necessidades, o Senhor tomou conta da nossa saúde, o Senhor tomou conta do nosso alimento, Pai. Nós somos totalmente gratos a Ti, nós rendemos a Ti, Pai, porque só o Senhor consegue nos satisfazer, Deus. Pai, eu peço, Deus, que cada um aqui reflete nessa palavra, ajuda nós a pensar melhor em como Te obedecer, em como Te seguir e como ser fiel a Ti em todo o tempo. Pai, nos abençoa, Pai. Nos abençoa com aquela vontade, Pai, de pregar a Tua palavra, de fazer a Tua obra nas nações, Deus. Usa-nos aqui, usa essa igreja aqui, Pai, para ganhar almas para Ti, Deus. Para fazer a Tua obra aqui nesse momento, Pai. Pai, transforma corações, Pai. Corações que estão passando por necessidades, pessoas que estão no deserto agora, Pai. Pai, fala com eles para ser fiel, Deus. Ajuda eles, Pai, com as Suas provisões, para eles ver que o Senhor é ainda Deus dele, Pai. E ajuda essas pessoas, Pai, a entrar em terras prometidas, Deus, em bênçãos na vida, Pai, para ver a Sua provisão, que as Suas promessas são verdadeiras, Pai. Pai, eu consigo ver isso na minha vida, Deus. Sou grato a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Tudo aquilo que o Senhor continua fazendo e tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, oro com meus irmãos, Pai. Faça isso na vida deles, Deus. Ajuda eles a entender, Pai, que o deserto é temporário, que o Senhor ainda tem plano na vida deles, que tudo tem o seu motivo, Pai, e a sua hora designada, Pai. Trabalha na nossa vida, Pai, no meio do deserto. Nos cura, nos traz fé, nos ajuda, Pai, porque nós precisamos de Ti. Que nós não só viverão do pão, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Pai. Ó Deus, Te agradecemos, Pai, novamente, e pedimos isso tudo em nome de Jesus.